Fala pessoal do canal Verdade pela Verdade, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Pessoal, hoje temos um tema muito interessante, fica até o final porque esse tema aqui, pessoal, vai dar muita controvérsia, vai dar muitos comentários, digamos assim. Vai ser um tema bem revoltante para alguns e beneficiatório para outros, pessoal. Antes de tudo, pessoal, eu quero dizer que vocês não deem muita atenção, porque vai ter barulhos externos, né? Pessoal, eu tô aqui, tô aqui gravando de dia, né? E meu cachorro tá bem ativo hoje, tá, pessoal? Ele tá latindo bastante, daqui a pouquinho vocês vão escutar ele latir. Também com o cachorro da vizinhança, né, pessoal? Aqui estamos no bairro, né? E bairro, às vezes é barulhento, às vezes é silencioso, de repente estoura um barulho do nada e... sabe como é que é, né, pessoal? Mas atentem ao conteúdo que vai ser mostrado nesse canal, pessoal, neste vídeo, tá bom, pessoal? O tema de hoje é ateus ou ateias, né, religiosos cristãos. Pessoal, religiosos cristãos, uma vez que religião significa religação, mas uma religação, tentativa de religar-se a Deus através da emoção. A religião é igual a emoção. Não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com pensamento inteligente, né? Com pensamentos de sabedoria que se ligam a Deus, porque Deus é espírito, não é emoção. Então o tema desse vídeo é ateus e religiosos cristãos são do mesmo time. Deixa eu rever aqui. Isso, são do mesmo time. É isso aí. Tanto ateus ou ateias, religiosos cristãos são do mesmo time. São irmãos, como dizem. Pois é. Se você é ateu ou ateia que está me vendo agora, você está no mesmo time que o religioso cristão. Aquele que é cristão, mas é religioso, não conhece a Deus. Porque vocês, ambos, não conhecem a Deus. Tanto você que diz que é ateu ou ateia, tanto você que diz que é cristão, mas é religioso, não conhece a Deus. Vocês não conhecem a Deus. Não tiveram uma experiência com Deus. Não sabem quem é Deus. E por não saberem, tentam uns contra os outros disputarem quem sabe da verdade. Quem fala a verdade, quem está certo. Tenta provar um para o outro quem está certo. Porque não é assim. Ateus, alguns dias atrás, aconteceu um debate na internet sobre um ateu, um cristão contra 25 ateus, se não me engano, né? Besteira. Um tentando provar para outro que Deus existe e que Deus não existe, porque essa é a relação entre ateu e religioso cristão ou falso cristão. Um tentando provar, o ateu tenta provar para o cristão que Deus não existe, porque não encontra evidências físicas de que Deus existiu, disso e daquilo. Não consegue provar por meios científicos. Então, não consegue conhecer a verdade por meios material. Então, tenta de toda forma provar que Deus não existe, porque não encontra evidência física. Esse é o ateu, ou ateia. O religioso cristão tenta provar que Deus existe para o ateu. Tenta provar que o ateu está errado, ou a ateia está errada, e que Deus existe. Provar por meio de escritas bíblicas, por meio de palavras. Mas esse mesmo religioso cristão está morto dentro de si, no seu espírito, porque a palavra seca, a palavra por si só mata, mas é o espírito que dá vida. Então o religioso cristão não tem o espírito, não conhece a Deus, não tem o espírito de Deus, porque não tem uma experiência vívida com Deus. Então ele vai falar da palavra, do que estudou, da sua teologia. Eu sou pós-graduado em teologia, doutorado em teologia, e não vai dar em nada, porque é um tentando provar que o outro está errado. Então os ateus tentam provar que os religiosos cristãos estão errados porque Deus não existe, e os religiosos cristãos tentam provar que ateus estão errados porque Deus existe. Então é um provando o que querer para o outro, enquanto aquele que é da fé só assiste os dois e vê que os dois estão errados, porque você tem que aprender uma coisa: Deus, ele não pode ser provado por meios físicos, a não ser por observação da natureza, do que ele criou, pela perfeição da natureza. Mas ele não pode ser provado por evidências científicas. Deus existiu
e ele existe e dá para provar por meio disso aqui, ó, uma pedra aqui. Não, não dá, porque ele é espírito, ele é inteligência, você pensa, você raciocina Deus, você não toca em Deus, você não sente Deus, a não ser pelos frutos do Espírito, mas você não sente Deus. Então você é ateu, você é cristão religioso, nunca vai poder provar que Deus existe por meios materiais, sendo que Ele é espiritual, sendo que Ele é Espírito. Ele é sabedoria plena, né? Então por isso que nunca vão chegar a um consenso. É ateu tentando provar para cristão que Deus não existe por meio de evidências físicas que a ciência mostra ali. Estudos comprovam que Deus a Bíblia foi escrita por humanos e tal, e não aconteceu isso ou aconteceu aquilo. É tudo pessoas querendo provar através de palavras aquilo que é improvável, digamos assim, por palavras, que é só a pessoa olhando para o seu interior e fazendo uma crítica, uma pergunta para si mesmo, que a pessoa vai descobrir quem é Deus. Porque em vez de você, ateu, ateia, ou cristão falso religioso, em vez de querer provar ou por palavras que Deus existe ou Deus não existe, porque vocês não olham para o seu interior, façam uma pergunta para si mesmo: Deus é real ou não é real? Ele existe ou não existe? Esperem em silêncio, meditem em seu interior e vocês vão ver a resposta. Você não tem coragem de fazer isso, porque vão deparar-se com um vazio, com a sua alma, com o silêncio da sua alma, ou agitação, quem sabe? Aí vocês vão descobrir a verdade. Em vez de ficar lendo a Bíblia por si só, lendo textos antigos em várias línguas, né, escritos originais, grego, romano, sânscrito e outras tais línguas, porque vocês não fazem uma pergunta para si mesmo: quem é Deus? Deus existe? É verdadeiro? Vocês vão ter resposta. A resposta vem de dentro e não de fora. Entendeu, pessoal? Então, o que eu quero dizer, tem a ateia, que eu não estou falando mal, mas a ateia Elaine Souza, o ateu Antônio Miranda, são pessoas legais, tudo, mas de fato creem que Deus não existe, porque não podem provar por meios físicos. Né, Elaine? Estou falando contigo agora, Elaine, se tu está vendo esse vídeo aí. Então é uma pessoa tão legal pelos vídeos que tu faz, tudo arrumadinha, maquiadinha, bonitinha. Você você faz o seu vídeo como se fosse uma poesia. Você fala, como é que eu posso representar agora? Você fala, por exemplo, Deus não existe porque se Deus existisse, as pessoas não passariam tanta fome, não teria crianças morrendo, e não teria tantas pessoas doentes. Esse tal Deus, se existisse, entendeu, pessoal? Você fala, Elaine, do tipo poesia. Você pega o seu roteiro, não é errado, mas você usa o roteiro e fica aí lendo o roteiro, só para impressionar, talvez, para emocionar a pessoa, para talvez fazer uma lavagem cerebral, ou mudar o pensamento, o sentimento, ações físicas das pessoas que estão te vendo, Elaine. Isso está errado. Fala com as tuas palavras. Eu não tenho roteiro nenhum aqui, eu não estou lendo roteiro, não. Fala com as tuas palavras, Elaine. Não fica lendo roteiro ali, escrevendo coisas prontas. Parece uma robô. Fica ali só lendo. Quem é uma jornalista, fica lendo aí coisa pronta. É errado? Não. É o seu jeito de fazer o seu vídeo. Mas fala com as tuas palavras. Mesma coisa você, Antônio Miranda. Está me vendo agora. Também é tudo roteiro pronto. Fala do jeitinho ali, bota vídeo para demonstrar. É o seu vídeo, não está errado. Você tem o seu jeito de fazer o AdSense do YouTube te pagar. Também, Elaine, a maioria dessas críticas de comparações, Deus existe, Deus não existe, é só para ganhar dinheiro com a AdSense no YouTube. Vocês ganham através das visualizações, né, inscrições, vocês ganham o seu dinheiro. Tudo bem, é a forma de vocês ganhar dinheiro, não estão errado. Mas o que eu vejo como errado é um tentando provar a sua crença para o outro. Ateus tentam provar que o seu ateísmo, porque também é um tipo de religião, ateísmo, não vem dizer que não é porque é, né? Porque a partir do momento que uma pessoa tenta provar para outra que o que ela crê é verdadeiro, então é uma religião, é uma religação com alguma coisa.
Então, enquanto vocês tentam provar com o seu ateísmo que Deus não existe, vocês tentam provar para aqueles que são falsos religiosos, né, que não conhecem a Deus, que Deus não existe, que o Deus dele, que a Bíblia é mentira. Mesmo do mesmo lado, outros tentam provar que vocês estão errados. Não é uma coisa que não tem nexo, que não vai dar em nada. Um prova de um lado, o outro tenta provar do outro. Então nunca termina essa discussão. Isso dá money, isso dá dinheiro. Porque quando você critica a fé de alguém, mesmo que indiretamente, a pessoa fica revoltada e vai lá nos comentários e comenta, e daí passa para outros, começa a visualização, começa a inscrição, e isso vai gerando receita. E quem vai ganhar é os ateus com o vídeo no YouTube, é os falsos cristãos também, que tem canal que detonam os ateus, e aí ganham financeiramente cada um. Isso não tem parada, isso aí vai até o fim dos tempos, vai até acabar tudo, né? Em vez de vocês ateus se concentrarem, tudo bem, vocês creem que Deus não existe, mas tentam provar por que vocês creem nisso. Por que vocês não fazem vídeos reais, vídeos mais sinceros? Por que vocês não creem? Por que vocês não se explicam? Em vez de querer criticar a fé dos religiosos que dizem crer em Deus, sem conhecimento, mas dizem crer em Deus e atacam os ateus, os que não professam a mesma fé que eles. E vocês, religiosos cristãos, por que vocês tentam provar que o ateu está errado? Tentam de todo modo, botam mensagens bíblicas e isso para mostrar para tentar tocar o coração do ateu, para ver se ele se converte ao cristianismo. A Elaine Souza era ex-evangélica. Ela estava trilhando um caminho bom, estava ouvindo as verdades, mesmo que religiosamente falando, né, emocionalmente falando, porque nas igrejas, todas as igrejas são assim, né? Igrejas evangélicas, né? Eu também já fui na igreja evangélica desde os 8 anos até os 15 anos, depois eu parei. Também tenho experiência no ramo evangélico, né? Não é só tu não, Elaine Souza. Mas tu estava um caminho tão bom, ouvindo falar de Deus. Outrora, com certeza, tu falava bem de Deus, acreditava que Deus existia. Que Deus existe, você cria nisso. Fazia orações e cantava, estava lá bonitinha. E quem falava para você que Deus não existia, você ficava revoltado. Não, Deus existe. E tentava provar por versículos e outras coisas que para essa pessoa que não queria que Deus existia, que Deus existe. Não, Deus existe porque está escrito isso, é assim. E agora, Elaine, você saiu desse meio evangélico. Parabéns para você, saiu da emocionalidade, mas encontrou outro caminho de tentar provar do mesmo jeito. Porque ateísmo nunca vai sossegar enquanto não provar para o falso cristão que ele está errado, que Deus é falso, que a Bíblia é mentirosa, foi escrita por humanos inteligentes para persuadir você, as pessoas. Então você nunca vai descansar enquanto não vê o mundo ateu, digamos assim. E os cristãos falsos também nunca vão descansar até verem um mundo sem ateus, verem todo mundo crendo. Nossa, ali ó, o que um cristão falso religioso adora é olhar para um ateu e dizer assim, ó, eu me converti ao cristianismo. É isso que ele adora, ver isso. E o que um ateu mais gosta é ver um cristão dizendo assim, ó, eu era cristão, mas agora eu vi a verdade, agora eu me tornei ateu também. Vocês gostam disso, né? Vai dizer que não é gostoso? Ouvir a pessoa defendendo a sua crença. Por exemplo, se eu fosse ateu, por exemplo, eu sou ateu. Eu começo a falar, quando eu era cristão, era assim, 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 mas eu vi a verdade, que é só manipulação, que é só mentira, a Bíblia é mentira, e é tudo mentira. Agora eu acordei, através do vídeo da Elaine Souza, que ela botou ali, eu acordei. A Elaine Souza não ia ficar feliz? Poxa, que legal, tirei mais um da ilusão. Porque é assim, e vice-versa, né? O cristão religioso também, vendo um ateu se tornar cristão, ia ficar feliz. Porque esse debate nunca termina. É que nem política. Nunca chega a um impasse. É da esquerda, da direita. E ninguém chega à conclusão, porque envolve dinheiro, envolve money. Enquanto um ganhar dinheiro, tá ótimo, tá valendo. Agora me pergunto, isso é fé? Isso é verdade? Não é verdade. Como eu falei antes, Deus não se prova por meios, por evidências com palavras. Cada um conhece a Deus no seu interior. Deus se prova com a vida.
Deus se prova com ações, com atitudes, e não com apenas palavras bonitinhas e usando versículos bíblicos para tentar convencer, persuadir outra pessoa. Não. Deus se prova com a vida em equilíbrio, com a vida, com as atitudes. Porque não adianta nada você falar que você crê em Deus e você não age com justiça, você não age, você não ajuda o seu próximo quando tem oportunidade. Você tem inveja em excesso, você tem raiva em excesso, você prejudica outra pessoa em excesso. Você não colabora quando tem oportunidade. Isso é falta de justiça. Se você fala e não faz, o que adianta? Então, ateus e cristãos falsos, vocês são do mesmo time. Vocês estão lutando contra vocês mesmos. Vocês são, entre aspas, irmãos, e estão lutando um contra os outros. E vão chegar só à destruição. Um vai destruir o outro. Saiam dessa enganação e procurem olhar para o seu interior e conhecer Deus interiormente, porque Deus se conhece de dentro para fora. Meditem em vocês mesmos. Esperem em silêncio uma resposta ao pensamento e Ele vai se revelar a vocês. Mas vocês não querem fazer isso. Vocês querem discutir. Vocês querem um provar para o outro, o ateu provar para o religioso que ele está errado, o religioso provar para o ateu que ele está errado, esperando que tanto o ateu como o religioso venham se converter, ou um ao cristianismo falso, e o outro ao ateísmo, também falso, ilusório. É assim que funciona. Quer dizer, aonde vai isso daí? Onde vai o Antônio Miranda? Aonde tu vai parar com isso, cara? E aí, Elaine Souza? Onde vai parar com isso? Até quando vocês vão levar essa ilusão a sério? Então, olha só. Tanto você, Antônio Miranda, como você, Elaine Souza, você sabe que Deus existe. Você sabe que Ele existe. Ele existe. Ele é verdadeiro. Ele é real. Vocês sabem disso. Sabe sim. Ô Elaine, tu sabe que Deus existe. Tu sabe muito bem. Só tu não conhece do modo certo, verdadeiro. Tu não encontrou Ele. Do contrário, tu não estava se revoltando contra Ele, dizendo que é ateia. Tu também, Antônio Miranda. Tu conhece, tu sabe que Deus existe. Mas tu não conhece Ele. Senão você não estaria fazendo vídeos contra a Bíblia. Porque vocês não encontraram. Por que vocês não conhecem? Porque vocês não se voltaram para vocês mesmos, para o seu interior, e foram sinceros. E perguntaram para vocês mesmos, quem é Deus? E não esperaram a resposta. Mas vocês querem, por meio de evidências físicas, ir lá no passado e ver que não tem registro nenhum que Deus existiu. Não tem como provar, mas vocês sabem no fundo que Ele existe. Mas vocês, ateus, vocês religiosos cristãos, pseudo-cristãos, vocês sabem que Ele existe. A natureza mostra isso. A perfeição da natureza mostra que Deus ele é real. Mas vocês não querem se submeter à autoridade, a alguém maior que vocês não querem prestar contas a alguém maior que vocês. Por quê? Porque vocês não tocam, porque vocês não sentem, vocês não veem com os olhos físicos Deus. É por isso que vocês não querem crer. É por isso que vocês dizem que Ele não existe. Ou tentam provar religiosamente, falsamente, que Ele existe para o outro. Só para ver o outro dizer, eu era ateu, ateia, e agora eu sou cristão. É tudo, como dizem, farinha do mesmo saco. É assim que funciona. Quem conhece a Deus não tenta provar, não tenta ficar falando, mas mostra em silêncio com atitude. Fatos são melhores que palavras. Fatos são melhores que palavras. Não é melhor ver alguém mostrar Deus através da sua vida, dos seus comportamentos, do que escutar alguém falando no altar sobre Deus, como Ele é maravilhoso? Não é melhor? O que convence mais? O ato, as ações ou as palavras? São as ações que convencem mais, que fica mais gravada, né? Então, ateus, vocês nunca vão conseguir provar que Deus ele não existe. E religiosos, cristãos, falsos, vocês nunca vão conseguir convencer ateu a virar cristão.
Não vão conseguir. É só através de vocês olharem para o seu interior e quererem de fato, com sinceridade, com fé, com vontade, querer conhecer esse Deus que existe desde sempre. Não por religionismo, não por palavras secas, mortas, mas pelo Espírito. Vocês vão conhecer esse Deus que é grande, que é poderoso, que existe desde sempre, por toda a eternidade. Basta vocês quererem. A resposta não está fora, não vem de fora, mas vem de dentro de vocês. É assim que funciona. Então, pessoal, era isso que eu queria dizer. Espero que vocês tenham entendido a minha mensagem. Não quero criticar nem ateu, nem ateia, nem cristão religioso. Mas eu quero mostrar a verdade. Para vocês chegarem num consenso e pararem, talvez, um dia, de tentar provar tanto a Elaine Souza, né, quanto Antônio Miranda e quanto os demais religiosos cristãos, provarem um para o outro que um está errado, o outro está certo, que vocês não vão chegar a nada, só mais debate, mais afastamento. Vocês são pessoas, mais afastamento entre um e outro. Não pode haver isso. Jesus pregou união também, união, né? Não afastamento. Viemos todos do mesmo lugar, vocês não concordam? A ciência prova que os elementos que estão no corpo humano também estão compostos no baro, na terra. Os elementos químicos. Então nós somos pó, nós somos baro também. Nosso corpo humano é baro, é pó, porque tem o mesmo elemento da matéria, a terra. A ciência comprova isso, só você vê no estudo. Então, ateus e religiosos cristãos que não conhecem, os dois não conhecem a Deus verdadeiramente, porque não querem conhecer, não se dão essa permissão de conhecê-lo de fato como ele é, em espírito e na verdade. Vocês vieram do mesmo lugar. Todo o nosso corpo, o corpo humano, veio do mesmo lugar, da terra, e vamos voltar para a terra. É assim que funciona. Vocês sabem da verdade, mas vocês não querem admitir que Deus é o Senhor, que Ele é o superior, porque vocês querem evidências físicas. Vocês são tão materialistas que querem sentir Deus, que querem tocar em Deus, que querem ver Deus fisicamente. E se isso acontecesse, mesmo assim vocês não iam crer, porque vocês se disponibilizaram interiormente no coração a não crer que Deus existe, no caso de ateu, e a provar para o ateu, ou tentar converter o ateu, que Deus existe, no caso do cristão falso, religioso. Nunca vão chegar no consenso se não pararem com essa disputa, com essa forma de querer provar. Porque realmente o ateu, a ateia que tenta provar que Deus não existe, e o religioso cristão que tenta provar para o ateu que Deus existe a todo custo, são dois tipos de pessoas que são vazias. Porque nem quem não tem Deus dentro de si, quem não conhece a Deus, não tem luz. É afastado da luz, as trevas vão tomar posse da pessoa. E nas trevas a tristeza, a raiva em excesso, a dor, o sofrimento, a tudo que é negativo. E aí, você vai continuar assim até quando? Você é ateu, você é ateia, hein, Elaine Souza? Hein, Antônio Miranda e quantos mais ateus e ateias que existem no Brasil e no mundo? Religiosos, cristãos, vocês vão ficar até quando assim? Um debatendo contra o outro. Saia dessa ilusão, né? Vocês não nasceram para isso. Elaine Souza, tu nasceu num berço, como eu posso dizer, evangélico? Não nasceu ateia. Nasceu bebezinha lá, bonitinha. Tua mãe, saiu da tua mãe lá, eu quero ser ateia. Não, tu se tornou ateia. Ninguém nasce ateu. Ninguém nasce cristão. A pessoa se torna porque ouve falar. A pessoa escolhe aderir a esse caminho. Mas muitos, todo mundo nasce, né? Ou nasce religioso, ou nasce numa família religiosa, ou nasce numa família ateia. Mas todos podem se tornar, podem escolher conhecer a Deus verdadeiramente, ter um encontro com Deus verdadeiramente. É só olhar para a natureza física, né? A natureza, a criação, e ver
Tem que ter alguém inteligente, alguém sábio, uma sabedoria superior, que criou desde o mais pequeno inseto até a maior criatura. O homem não foi o homem que criou, não tem um ser humano que criou tudo isso. Tem que ter alguém superior. E esse alguém é Deus. Você vai chegar à conclusão que é Deus, que é o Espírito de Deus que criou tudo isso. Não tem como ter um ser humano ou como se fazer do nada. Alguém tem que criar isso. Do nada não surge nada. Tem que ter alguém que existe acima de tudo, que é superior a tudo isso, para criar a natureza, tudo. Você vai encontrar Deus a partir daí. Você vai chegar à conclusão que Ele é real. Basta você querer. Então, pessoal,